nome é Gabriele, eu sou aluna da IPED e vou deixar uma palavra aqui para vocês no devocional de hoje. Eu gostaria de falar sobre a idolatria. E aí, para falar da idolatria, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá em 1 Reis, do capítulo 12 ao 22, ele vai falar sobre a história de Roboão e de Jeroboão. Roboão, ele era filho do rei de Salomão e começou a reinar aos seus 41 anos. Jeroboão era filho de Zerua e Nebate e nasceu na tribo de Efraim. Ele serviu a Salomão como chefe dos servos da tribo de José. Roboão, ele reinava, e aí, assim, a partir do reino de Salomão, assim, já estava tendo algumas brigas, algumas contendas ali. E aí o povo, eles foram até Roboão, e eles pediram para Roboão para que eles diminuíssem o fardo que já tinha sido deixado pesado por Salomão. Aí Roboão pegou, foi lá nos conselheiros dele, pediu ajuda e tal, e eles aconselharam que diminuísse o fardo, porque se eles diminuíssem o fardo, que já era pesado, diminuísse, as pessoas que estavam pedindo iam ser fiéis para ele pela vida toda. Porém, ele não ouviu os conselheiros e ele pegou e foi contra o conselho. Então ele pegou e aumentou o fardo. Então o fardo que já era muito pesado, o trabalho que já estava sendo muito pesado, ele foi lá e aumentou, multiplicou o trabalho para a tribo, para o pessoal. E com isso as pessoas se rebelaram e eles foram até Jeroboão. Jeroboão serviu um tempo como chefe dos servos da tribo de José para Salomão, né? Então já era uma pessoa de confiança que estava ali no poder já. Então eles correram para Jeroboão, que não tinha descendência, nem tinha sido ungido rei, e foram para Jeroboão e elegeram ele como rei. Nisso houve a divisão dos reinos. Então Roboão, ele ficou responsável pelo reino de Judá, e Jeroboão ficou responsável pelo reino de Israel. Então essa foi a divisão dos reinos, né? Que eles dizem que é Reino do Sul e Reino do Norte. E aí, se você quiser saber um pouco mais dessa história, lá em 1 Reis 12 ao 22, ele vai contar bastante, em 2 Reis também, em Crônicas, ele vai destrinchando mais. E assim que aconteceu a divisão do reino, né? Então, o Jeroboão, por ele não ser um rei ungido pelo Senhor, ele não tá ali pela vontade do Senhor, e sim pela vontade do povo, ele tinha medo de que o povo fosse adorar no monte e aí voltasse pro rei que foi realmente ungido pelo Senhor. Então ele falou, pegou e decidiu lá, não, vou fazer aqui 2 bezerros de ouro e vou colocar, a partir de agora, vocês não precisam ir até lá para adorar ao Senhor, agora vocês adoram a esses 2 bezerros, que esses vão ser os deuses de vocês. Só que desde Salomão o povo já estava muito idólatra, eles já estavam adorando outros deuses. E com isso, como eles foram proibidos de adorar o Senhor, as pessoas começaram a criar deuses para si, além desses 2 bezerros. E a partir daí foram anos e anos, muitos livros da Bíblia contando a história da idolatria se desvastando. E aí nós vamos chegar lá em Jeremias, do capítulo 2 até o 4, versículo 4, que diz assim: a infidelidade de Israel. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre, e vejam, mandem observadores a Quedar, e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses?
e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Menfins e de Táfnis raparam a sua cabeça. Não foi você mesmo responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, porque você vai ao Egito beber água do Nilo e porque vai à Assíria beber água do Eufrates, o seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos Baalins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados. Como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no meio do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Dizem à madeira, você é meu pai, e à pedra, você me deu a luz. Voltaram para minhas costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, vem salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá-lo, na hora da adversidade. Porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Por que vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção, a sua espada tem destruído os seus profetas, como um leão devorador. Vocês, dessa geração, consideram a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, uma terra de grandes trevas, porque o meu povo diz, nós assumimos o controle, não mais viremos a ti? Será que uma jovem se esquece das suas joias ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor, mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes que não foram sagrados, arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente. Ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Você ficará decepcionada com o Egito como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja, há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se sentou à espera de amãs, assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com a sua prostituição e impiedade. Por isso as chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera, mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode.
Durante o livro de Jeremias todo, até nos outros, Ezequiel, ele vai falar muito nessa questão da idolatria, mas ele fala de uma forma como, porque Deus, ele compara o nosso relacionamento com ele como se fosse mesmo um casamento, ele nos chama de noiva e ele é o noivo. Então quando ele diz aqui, você se prostituiu, ele está nos referindo como nós somos casados com ele, é como se alguém, num relacionamento, uma pessoa que é casada, ela vai lá e trai o seu noivo. E como que ela vai voltar para o seu noivo depois ela tê-lo traído? E aqui é a mesma coisa que Deus está mostrando, né? É como se eu fosse lá e adorasse vários deuses e depois quisesse voltar para o Senhor depois de tudo que eu fiz de ruim. E aí ele vai falando sobre o livro todo, ele vai falando nessa questão, né? Ele coloca o nosso relacionamento com ele mesmo dessa forma. E aqui nós vimos a idolatria do povo antigamente, mas atualmente, além dessa idolatria, a idolatria ela é não exatamente, nossa, fui lá, adorei outros deuses, mas a idolatria ela é você colocar outras coisas ou outras pessoas no lugar de Deus. Quando eu idolatro o meu celular, quando eu idolatro uma pessoa, quando eu idolatro um relacionamento, quando eu idolatro coisas no lugar de Deus, eu estou trocando Deus, eu estou idolatrando. Então, se eu estou muito tempo no celular, eu estou tomando o lugar de Deus com o celular, eu estou colocando o namorado, ou colocando o esposo, outras coisas, outras pessoas no lugar de Deus, eu estou cometendo a idolatria. A idolatria não é apenas montar um bezerro de ouro ou montar ídolos para mim. É sim quando você troca o lugar de Deus por outras pessoas. E aqui em Jeremias 27 vai dizer, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde deportei, diz o Senhor. Durante o livro, tem uma parte que ele diz assim, que Deus fala para Jeremias, né, que as pessoas, elas adoravam o Senhor, mas elas adoravam assim, da boca para fora. Ela falou aqui, Deus, eu te amo, eu te adoro, eu vou te obedecer, mas ela virava a esquina, ela já estava adorando outro Deus. Então ela não adorava de coração entregue, de verdade. Ele fala até que eles eram falsos na Bíblia. E aí, é isso que Deus está falando aqui, porque se você for para Deus e você adorar Ele de coração, de verdade, por entregue, não falsamente, não ir lá falar da boca para fora e depois tá ali, já trocou Ele por outras coisas, por outras pessoas, Ele vai te ouvir. Ele tá ali disponível, é só você ir se entregar para Ele de verdade, de coração sincero, da forma que você está, dizer, Deus, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda, me ajuda a conseguir ir lá, conversar, e com o tempo você vai conseguindo, Ele vai te ajudando e você vai se reaproximando de Deus. É isso, pessoal, que vocês possam refletir nisso que eu disse, refletir em como vocês estão vivendo, vocês estão trocando Deus por outras coisas, e vocês possam estar refletindo nisso durante o dia a dia e conversando mesmo com Deus e reconciliando com Ele, o seu relacionamento com Ele e voltando para Ele. Tchau!